Pastor, eu queria lhe parabenizar. Foi uma pregação preciosa. De verdade. O Senhor tem um dom especial. Obrigado, irmã. A glória do Senhor. É Ele quem toca os corações. Tenho pedido ao Senhor por alguém assim. Alguém com fé, com fogo, com propósito. É uma pena que o Senhor seja casado. Irmã Dalila, peço que não diga isso. A senhora é uma filha de Deus e Ele tem preparado um homem especial para você. Desde a primeira vez que o vi, não consegui parar de pensar no Senhor. Tenho tido sonhos com o Senhor. Olhe para mim, diga que eu não lhe agrado. Olhe para este corpo. Eu sei que dentro do Senhor também existe desejo. O Senhor é homem como todos. Guadalajara, México, ano de 2025. O sol começa a nascer no horizonte de Guadalajara enquanto o avião vindo de Monterrey desce lentamente em direção ao aeroporto internacional Miguel Hidalgo y Costilla. Entre os passageiros, uma família olha pela janela com uma mistura de expectativa, nervosismo e esperança. São eles o pastor Alberto Ramírez, sua esposa Rocio e seus 2 filhos, Davi, de 12 anos, e Esther, de 9. Eles deixam para trás não apenas sua cidade natal, mas também anos de ministério em uma pequena congregação no norte do país. Seu destino, uma nova missão em Guadalajara, uma cidade grande, diversificada e vibrante, onde o Senhor os chamou para pastorear uma igreja chamada Esmirna. Assim que o avião aterrissa, Alberto permanece em silêncio, com as mãos entrelaçadas nos joelhos. Ele sente o peso da responsabilidade, mas também a empolgação de um novo capítulo. Rocio, ao lado dele, sorri com a serenidade que sempre o acompanhou. Davi observa com curiosidade as luzes do aeroporto, enquanto Esther brinca com uma pequena Bíblia infantil que carrega consigo. Ao desembarcarem e caminharem pelo terminal, o ar quente da manhã os envolve. A agitação das pessoas, as malas de rodinhas, os anúncios pelos alto-falantes, tudo é novo. Alberto faz uma pausa, respira fundo e diz suavemente: Senhor, aqui estamos. Envia-nos e usa-nos para a tua glória. Rocio o ouve e responde com ternura: Deus já preparou corações aqui, meu amor. Nós somos apenas seus instrumentos. Ele a olha com uma mistura de gratidão e confiança. Nesse instante, um homem se aproxima com um largo sorriso. Pastor Alberto? Certo? Bem-vindo a Guadalajara, diz ele estendendo a mão. Sou Marcos, um dos líderes da igreja de Esmirna. Vim buscá-lo. Alberto aperta sua mão com cordialidade. Obrigado, irmão Marcos. Que alegria finalmente conhecê-lo. Oramos muito por este dia. Nós também, pastor, responde Marcos. A igreja passou por momentos difíceis, mas sabemos que Deus o enviou para trazer um novo começo. Alberto sorri e, apontando para o lado, diz: Irmão, permita-me apresentar-lhe a minha família. Esta é a minha esposa, Rocio, e estes são os nossos filhos, Davi e Esther. Marcos cumprimenta cada pessoa calorosamente. É um prazer conhecer todos vocês. Sejam bem-vindos. O Senhor os trouxe aqui na hora certa. Obrigada, responde Rocio com um sorriso. Viemos com fé, prontos para servir. Alberto acena com a cabeça em sinal de gratidão. Não trazemos muito, mas viemos de coração disposto. Se o Senhor estiver conosco, sua obra ressurgirá.
Marcos, profundamente comovido, responde: Amém, pastor. Era exatamente isso que precisávamos ouvir. Bem-vindos à sua nova casa. Enquanto caminham em direção à saída do aeroporto, Marcos pega um dos carrinhos de bagagem e ajuda a carregar as malas. Deixe-me ajudá-lo com isso, pastor. Já deixei o carrinho lá fora. O ar quente de Guadalajara envolve-os assim que atravessam as portas de saída. O barulho do aeroporto fica para trás e um suave aroma a café enche o ambiente. Marcos abre a mala de uma carrinha familiar e cuidadosamente colocam as malas dentro. Entrem, por favor, diz ele. A casa paroquial está pronta. Fica bem ao lado da igreja. Durante o trajeto, o pastor Alberto observa o movimento da cidade pela janela. As crianças ficam maravilhadas com os murais, as praças e os vendedores ambulantes. Rocio, com expressão serena, pega na mão do marido, enquanto Marcos lhes conta sobre o bairro e a congregação. Finalmente, eles viram em uma rua tranquila, adornada com jacarandás, e param em frente a uma pequena casa com fachada branca e janelas azuis. Ao lado, vê-se o prédio da igreja Esmirna. Aqui está, pastor, disse Marcos sorrindo. Esta será a sua casa. Alguns irmãos limparam o local e trouxeram comida e flores para recebê-los. Rocio coloca a mão no peito, profundamente emocionada. Que gesto lindo! Não esperávamos tanto. É uma honra tê-los aqui, responde Marcos enquanto leva as malas escada abaixo e os ajuda a entrar em casa. Assim que entra, Alberto observa o cômodo com uma expressão de gratidão. As paredes recém-pintadas, uma mesa simples e uma Bíblia aberta na prateleira conferem ao lugar uma atmosfera de paz. Marcos olha discretamente para o relógio e diz em tom amigável: Pastor, eu adoraria ficar mais tempo, mas preciso ir trabalhar. Voltarei esta noite para levá-lo à igreja, onde faremos sua apresentação à congregação. Alberto apertou a mão dele calorosamente. Obrigado, irmão Marcos. Foi uma grande bênção conhecê-lo. A alegria é nossa, pastor. Descanse um pouco e nos vemos esta noite. Bem-vindo a Guadalajara, respondeu Marcos antes de se despedir. A porta se fecha suavemente e o silêncio da nova casa se preenche com uma profunda sensação de recomeço. Alberto abraça Rocio e as crianças e diz baixinho, olhando ao redor: O Senhor está aqui. Este será o nosso lugar. Rocio sorri e, depois de encostar as malas na parede, caminha em direção à pequena cozinha, onde encontra uma cesta coberta com um pano branco. Ao destampá-la, um aroma delicioso invade o ar. Olha, Alberto, diz ela surpresa, os irmãos deixaram comida para nós. Ela coloca pratos de tortas algadas, birria e um jarro de suco natural sobre a mesa. Davi, animado, pergunta: Tortas algadas? O que é isso, mãe? Marcos havia mencionado algo sobre esse prato, e Alberto ri enquanto se sentam juntos. Filho, é comida típica de Guadalajara. Você vai ver, vai adorar. Então eu quero 2, exclama Davi. Esther ri e Rocio o serve com carinho. Experimente um primeiro, campeão. Eles comem juntos à mesa simples, enquanto a luz do meio-dia filtra-se pela janela. Não há luxo, mas há paz. Rocio olha para o marido e diz: Parece um bom começo, não é, meu amor? Alberto sorri e responde: O melhor, meu amor. Deus já está preparando o caminho. As horas passam enquanto eles desempacotam, arrumam e descansam. Ao cair da noite, o som de sinos distantes e o murmúrio da vizinhança os envolvem em uma calma serena. Às 6:30, Rocio ajuda Esther com o vestido enquanto Alberto passa a camisa branca. Davi, nervoso, ajusta a gravata que aprendeu com a mãe. Às 7 horas em ponto, a campainha toca.
Marcos está em frente à porta, com um sorriso amigável e o pôr do sol ao fundo. "Boa noite, família. Prontos?" pergunta ele entusiasmado. "Prontos", responde Alberto tirando a Bíblia do bolso. Marcos aponta para o lado. "Perfeito, então vamos. A igreja é ali do lado. Está tudo pronto para vocês." Eles saem juntos e caminham apenas alguns passos. Do lado de fora, é possível ouvir o som do teclado e vozes cantando em ensaio. Ao entrar, Alberto fica surpreso. A igreja está completamente cheia. Há flores no altar, balões nos corredores e uma faixa que diz: "Bem-vindos, Pastor Alberto e família Ramírez." Marcos os conduz aos assentos da frente, onde a congregação os saúda com aplausos e sorrisos. As crianças se entreolham, maravilhadas. Rocio pega a mão do marido, tomada pela emoção. O culto começa com cânticos de louvor que enchem o ar de alegria. Em seguida, Marcos se aproxima do altar, pega o microfone e, com uma voz firme, porém calorosa, dirige-se à congregação. "Irmãos, esta noite é especial. Deus tem sido fiel. Ele nos sustentou em tempos de provação e hoje cumpre sua promessa, enviando-nos um pastor segundo o seu coração. Damos as boas-vindas ao pastor Alberto Ramírez, sua esposa Rocio e seus filhos Davi e Esther. Eles vieram de Monterrey para nos guiar nesta nova fase que o Senhor preparou para a igreja de Esmirna." Aplausos ecoam por toda a igreja. Marcos sorri e continua: "Pastor, convidamos o senhor e sua família a virem à frente. Queremos orar pelo Senhor e ouvir suas palavras." Alberto se levanta, pega a mão de Rocio e caminha em direção ao altar com seus filhos. Os aplausos são incessantes. Marcos lhe entrega o microfone e o pastor para um instante para observar toda a congregação. Há rostos cheios de esperança, alguns com lágrimas, outros com sorrisos genuínos. "Querida igreja", começou Alberto em tom pausado, "esta noite não viemos para ocupar um lugar, mas para servir. Viemos de coração aberto, sabendo que cada um de vocês faz parte do propósito de Deus nesta cidade. Não venho com palavras grandiosas ou sabedoria humana, mas com a certeza de que o Senhor continua a edificar a sua igreja." Ele faz uma breve pausa e acrescenta humildemente: "Quando o Senhor nos disse para virmos a Guadalajara, não entendíamos o porquê, mas agora vejo claramente. Vejo um povo com fé, com amor, com sede da sua presença. Minha oração é que juntos possamos buscar a Deus de todo o coração, que sejamos uma só família e que este lugar seja ardido pelo fogo do Espírito Santo." O templo permanece em silêncio e apenas os fracos suspiros de emoção de alguns irmãos podem ser ouvidos. Alberto levanta a Bíblia e conclui: "Aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a minha confiança e também a minha oração por vocês." Marcos se aproxima, coloca a mão no ombro dele e diz: "Obrigado, pastor." A igreja em Esmirna o recebe com alegria. A congregação se levanta e começa a aplaudir ruidosamente. Alguns choram, outros levantam as mãos em adoração. Rocio abraça seus filhos enquanto o coral canta suavemente: "Tu és fiel." Ao final do culto, as pessoas começam a se aproximar com abraços, palavras de encorajamento e sorrisos genuínos. Alguns membros dão as boas-vindas ao pastor Alberto, gratos e esperançosos pelo novo capítulo que se inicia. "Pastor, que bênção tê-lo conosco", disse um senhor idoso com a voz embargada. "Estávamos esperando por você", acrescentou um jovem casal apertando sua mão. O ar está carregado de gratidão.
Rocio conversa com algumas irmãs que a abraçam e a convidam para tomar um café com elas nos próximos dias. Em meio a essa agitação amigável, uma mulher na casa dos 30 se aproxima. Ela tem pele clara, longos cabelos escuros e está vestida com uma elegância discreta, mas com evidente cuidado. Ela usa um perfume discreto que se destaca na multidão. Seu olhar é confiante e seu sorriso encantador. "Bem-vindo, pastor", diz ela com uma voz doce e ligeiramente sedutora. "Meu nome é Dalila e faço parte da congregação. É maravilhoso finalmente tê-lo conosco." Alberto aperta a mão dela cordialmente com um sorriso discreto. "Obrigado, irmã Dalila. É um prazer conhecê-la. Foi uma noite muito especial." "Sim, é", ela responde. "A sensação é diferente. Uma presença que não sentíamos aqui há muito tempo." Suas palavras se prolongam por um instante, acompanhadas por um olhar fixo. O pastor baixa ligeiramente o olhar, com um tom suave, porém firme. "Todo o bem que sentimos vem do Senhor. Foi Ele quem nos trouxe até aqui e a Ele pertence toda a glória." Dalila sorri, brincando com uma mecha de cabelo. "Claro, pastor. Eu só queria lhe dar as boas-vindas pessoalmente e dizer que, se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Estou quase sempre aqui." "Muito obrigado, irmã", responde Alberto. "Qualquer apoio será muito apreciado, especialmente nestes primeiros dias." "Então manteremos contato", diz ela, inclinando levemente a cabeça antes de se despedir com um sorriso. Alberto despede-se dela educadamente e continua cumprimentando outros irmãos que se aproximam, mantendo a atenção nas conversas e na atmosfera fraterna do templo. Um instante depois, Rocio aproximou-se dele com uma expressão serena. "Tudo bem, querido?" "Sim", respondeu ele, acenando levemente com a cabeça. "Só cumprimentos. A igreja parece cheia de vida e histórias." Rocio sorri. "E também desafios, mas o Senhor nos trouxe aqui para enfrentá-los juntos." "Assim será", responde Alberto, olhando para o altar ainda iluminado. Quando o culto termina e os últimos membros se despedem, a igreja fica em silêncio. As luzes se apagam uma a uma e Alberto, junto com sua esposa e filhos, retorna à casa paroquial. Um jantar simples preparado por Rocio antes da cerimônia os aguarda. Eles comem em paz, conversando sobre suas experiências e agradecendo a Deus pela calorosa acolhida. Depois, oram juntos e vão dormir com o coração em paz. Os dias começam a passar em um ritmo constante. A igreja de Izmir se enche semana após semana. Novas pessoas chegam, os cultos se tornam mais vibrantes e a mensagem do pastor Alberto toca os corações. Os irmãos sentem que uma nova chama espiritual se acendeu na congregação. Meses se passam e o ministério continua a crescer. Uma noite é celebrado um culto especial para os jovens. Rocio, no entanto, não pode comparecer. Ela está um pouco indisposto e prefere descansar. "Vá tranquilo", diz ela a Alberto. "Vou orar daqui para que o Senhor toque os jovens." O pastor beija-lhe ternamente a testa e sai com a Bíblia na mão, dirigindo-se à igreja. Quando chega, vários jovens já estão reunidos, rindo e preparando instrumentos. Dalila está à porta, cumprimentando os presentes. "Boa noite, pastor", diz ela com um largo sorriso. "É tão bom vê-lo esta noite." "Boa noite, irmã", ele responde com gentileza. "Que alegria vê-la no culto." "Eu não perderia isso por nada", diz ela com um tom suave. "Sempre gosto de ouvi-lo." Alberto responde com um leve gesto de cortesia e entra no templo.
Logo o culto começa e os jovens cantam com entusiasmo. O Espírito de Deus se move livremente. Quando chega a hora da mensagem, o pastor Alberto sobe ao altar com uma serenidade que preenche todo o lugar. Ele prega sobre a fidelidade de Deus e a importância de guardar o coração. Suas palavras são diretas, sinceras e repletas de fervor pastoral e ternura. Muitos jovens choram, outros se ajoelham, buscando a Deus. Ao final, um silêncio reverente se instala. Em seguida, os aplausos e abraços se multiplicam, e com o passar dos minutos, pouco a pouco, as pessoas começam a ir embora. Quando todos já partiram e o pastor está arrumando suas coisas para voltar para casa, de repente, Dalila se aproxima dele novamente. "Pastor, eu queria te parabenizar", ela diz sorrindo. "Foi um sermão lindo. O senhor realmente tem um dom especial. Obrigado, irmã." Ele responde humildemente: "A glória pertence ao Senhor. É Ele quem toca os corações." Dalila dá um pequeno passo em direção a ele, baixando um pouco a voz. "Sabe, eu sempre admirei homens que falam com tanta paixão por Deus", diz ela com um toque de emoção. "Eu orei ao Senhor por alguém assim, alguém com fé, com fervor, com propósito." Ela olha nos olhos dele. "É uma pena que você seja casado." O pastor Alberto permaneceu imóvel por alguns segundos, surpreso com a franqueza do comentário. Então respirou fundo e falou com firmeza, embora não de forma áspera. "Irmã Dalila, peço-te que não digas isso. És filha de Deus e Ele preparou um homem especial para ti. Um homem que te amará e te respeitará segundo a sua vontade. Não deixes que o inimigo te confunda com esses pensamentos." Dalila, com o olhar firme e a voz embargada pela emoção, respondeu: "Sim, eu sei que existem muitos homens de Deus, mas você tem algo especial que me agrada. Desde a primeira vez que te vi, não consigo parar de pensar em você. Tenho sonhado com você. Olhe para mim. Diga que não gosta de mim. Olhe para este corpo. Eu sei que também existe desejo dentro de você. Você é um homem como qualquer outro." O pastor Alberto estremeceu ao ouvir as palavras dela e em tom firme respondeu: "Que o Senhor repreenda tudo o que você está dizendo. Você sabe que não é certo falar dessa maneira. Sou um homem casado, amo profundamente minha esposa e não a trocaria por nenhuma outra mulher." "Então, irmã, tire esses pensamentos da cabeça. Eu preciso ir, e você também deveria voltar para casa, já que todos os jovens foram embora. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Vou orar para que Deus mude esses pensamentos e lhe dê pureza de coração." O pastor se vira para ir embora, mas Dalila segura sua mão e, olhando-o diretamente nos olhos, diz com voz desafiadora: "Escute-me com atenção, pastor. Nenhum homem jamais ousou me rejeitar. Todos já se renderam aos meus encantos e você não será o único. Você verá. Um dia você estará na cama comigo." Alberto olha para ela com tristeza e responde calmamente: "Que Deus tenha misericórdia de você, irmã." Então, solta a mão dela e se afasta em direção à sua casa. Dalila permanece em silêncio, o rosto endurecido pela raiva e pela humilhação. Naquela noite, ao chegar em casa, o pastor Alberto encontrou sua esposa dormindo. Ele se aproximou delicadamente, a cobriu com o cobertor e, antes de ir para a cama, ajoelhou-se ao lado dela. "Senhor", ela ora suavemente, "perdoa a tua serva Dalila. Liberta-a dos pensamentos que o inimigo plantou em seu coração. Guarda-me, Senhor, de toda tentação e mantenha o meu coração puro diante de ti." Após orar, ele se deita ao lado da esposa, olha para ela com ternura e, enquanto o sono o vence, seus lábios soltam um último suspiro de gratidão.
Obrigado, Senhor, por me proteger esta noite. E o silêncio preenche o quarto, enquanto a paz de Deus envolve o lar. Ao amanhecer, os primeiros raios de sol filtram-se pela janela e acariciam suavemente o rosto do pastor Alberto. Ele abre os olhos lentamente, vira-se para a esposa e observa-a dormir em paz. Ele se inclina, beija sua testa e sussurra com uma voz carinhosa e afetuosa: "Bom dia, meu amor. Como você dormiu?" Rocio sorri docemente, ainda meio adormecida, e responde: "Que bom, meu amor. Dormi tranquilamente. E você?" Alberto acena com a cabeça, com um sorriso cansado, mas gentil. "Eu também, graças a Deus." Os dois se levantam e, enquanto o aroma do café começa a se espalhar pela casa, preparam juntos o café da manhã. Rocio bate os ovos e Alberto torra o pão. Entre risinhos discretos e olhares cúmplices, o ambiente está repleto daquela paz doméstica que só existe onde o amor e a fé se entrelaçam. No entanto, o rosto de Alberto apresenta uma leve sombra. Rocio, perspicaz como sempre, percebe e pergunta gentilmente: "Querido, você parece pensativo. Aconteceu alguma coisa ontem à noite?" O pastor pousa a colher na mesa, suspira profundamente e se recosta na beirada do balcão. "Sim, meu amor. Ontem à noite, depois da reunião com o grupo de jovens, aconteceu algo que me deixou inquieto." Rocio o encara atentamente, interrompendo o que estava fazendo. "O que aconteceu, meu amor?" Ele hesita por um instante antes de falar, buscando as palavras certas. "Dalila se aproximou de mim depois que todos já tinham ido embora. Ela me disse coisas inapropriadas, coisas que não deveriam sair dos lábios de uma filha de Deus. Ela confessou que se sentia atraída por mim e tentou me provocar. Foi uma situação muito desconfortável." Rocio escuta em silêncio, sem demonstrar raiva, apenas surpresa e preocupação. "E o que você fez?" pergunta ela calmamente. Alberto ergue o olhar firme e claro. "Falei com ela com autoridade, mas com respeito. Lembrei-a de que sou casado, que amo profundamente minha esposa e que o que ela estava dizendo não vinha de Deus. Então vim diretamente para cá e pedi ao Senhor que a libertasse desses pensamentos e me livrasse de toda tentação." Rocio se aproxima lentamente, coloca a mão sobre a dele e o olha com ternura. "Você fez a coisa certa, meu amor. Você sabe que confio plenamente em você. Aquela menina precisa de ajuda espiritual. O inimigo busca maneiras de destruir o que Deus constrói, mas ele não poderá tocar em nossa casa, porque ela está coberta pelo sangue de Cristo." Alberto acena com a cabeça, tocado pelas palavras dela. "Amém, meu amor. Foi por isso que te disse. Não quero que nada fique escondido entre nós. Eu te amo e quero valorizar este amor que Deus nos deu." Rocio sorri e aperta sua mão. "Eu também te amo, amor. E sempre vamos orar juntos para que o Senhor nos mantenha firmes." Eles se abraçam na cozinha enquanto o sol ilumina o cômodo e uma brisa suave entra pela janela. O pastor sente o peso da noite se dissipar e uma nova paz preenche seu coração. Os dias transcorrem normalmente. O trabalho do ministério continua, as visitas aos irmãos, os momentos de oração e as noites em que Alberto e Rocio se ajoelham juntos, agradecendo a Deus por sua fidelidade. Aos poucos, a lembrança daquele incidente com Dalila parece se dissipar. Contudo, embora tudo pareça calmo, algo no coração do pastor o mantém em alerta. Uma voz interior que o lembra de que o inimigo nunca descansa. Chega o domingo e a igreja enche cedo. Os fiéis se cumprimentam com alegria e o coral começa a cantar os primeiros hinos de louvor.
O ambiente está repleto de alegria, fé e uma presença palpável do Espírito Santo. O pastor Alberto prega fervorosamente sobre perdão e restauração, e ao final da mensagem, muitos se aproximam do altar com lágrimas nos olhos, entregando suas vidas a Cristo. O culto foi uma bênção. Toda a igreja se sente fortalecida e grata. Ao final, os membros se despediram do pastor e de Rocio um a um, expressando sua gratidão pela mensagem compartilhada. As luzes começam a diminuir e a igreja está quase vazia. "Meu amor", diz Rocio com um sorriso. "Vou ao banheiro rapidinho antes de irmos para casa, tá bom?" "Claro, meu amor, eu espero aqui", responde Alberto enquanto recolhe algumas coisas do púlpito. Rocio se afasta pelo corredor e o pastor confere suas anotações e desliga o microfone. De repente, ele ouve passos suaves atrás de si. Ao se virar, vê Dalila, vestida com uma roupa chamativa e com um sorriso sugestivo. "Pastor", diz ela em voz baixa e sedutora, "o senhor está muito bonito hoje. Essa camisa lhe cai muito bem." Alberto dá um passo para trás, surpreso, mas antes que possa responder, uma voz firme interrompe o momento. "Dalila." Os dois se viram. Rocio está parada na porta do corredor observando a cena com calma, embora em seus olhos haja uma mistura de tristeza e determinação. Dalila dá um pulo e olha para baixo. "Pastor", ela gagueja, "pensei que o senhor já tivesse ido para casa." Rocio se aproxima lentamente, mantendo a calma. "Não, eu estava no banheiro", responde ela. "E aliás, meu marido já me contou o que aconteceu com você há alguns dias, e agora vejo que ele não estava exagerando." Dalila tenta sorrir, visivelmente desconfortável, mas Rocio mantém o olhar firme. "Dalila, o que você está fazendo não está certo. Tentar destruir um casamento, provocar um homem casado, isso não vem de Deus. Se você realmente acredita nele, deve se afastar dessas ações e buscar o seu perdão." Dalila cruza os braços com uma expressão desafiadora. "Como assim?" "O amor não existe, pastor. Todos os homens são iguais. Mentem, traem e usam as mulheres. Estou só brincando antes que me machuquem." Rocio olha para ela com compaixão. "Nem todos os homens são mentirosos, Dalila. Existem homens bons, homens tementes a Deus, que amam com o coração e não com os olhos. O problema não é o amor, mas a dor que você carrega por dentro. Se você se arrepender sinceramente, Deus pode curar seu coração e lhe dar um homem que realmente a ame, não pelo seu corpo, mas pela sua alma." Dalila sorri sarcasticamente e solta uma risada curta e amarga. "Todos os homens me amam, pastora. Amam este corpo, e isso me basta." Sem esperar por uma resposta, ela pega a bolsa e se afasta em direção à porta, deixando um silêncio pesado para trás. Rocio ficou imóvel por alguns segundos, olhando tristemente para o chão. Alberto aproximou-se lentamente, pegou em sua mão e disse: "Sinto muito, meu amor. Eu não queria que você passasse por algo assim." Ela olha para ele e balança a cabeça. "Você não precisa se desculpar. Às vezes, o inimigo usa a dor dos outros para tentar nos ferir, mas devemos permanecer firmes. Aquela garota está perdida, mas ainda há esperança para ela. Só precisamos orar." Alberto suspira e acena com a cabeça. "Sim, meu amor, vou orar por ela. E por nós também, para que nada nos distraia do propósito de Deus." Rocio o abraça ternamente. "Nada e ninguém, meu amor. Deus está conosco." Eles saem juntos do templo e vão para casa, conversando em silêncio, de mãos dadas, deixando para trás o peso do que aconteceu. Mas em outro canto da cidade, uma sombra cresce no coração de Dalila. Ao chegar em casa, ela bate a porta, joga a bolsa na cama e se encara no espelho,
mal conseguindo conter a raiva. Como ele pôde me rejeitar? Sussurra entre dentes cerrados. Nenhum homem jamais me disse não. Nenhum. Ela caminha de um lado para o outro furiosa, até que se senta na beira da cama, com o olhar perdido em pensamentos. Preciso dar um jeito de separar aquele pastor da esposa, diz ela em voz baixa, cheia de ressentimento. Se a minha beleza não o impressionar, terei que usar outra tática. Sua mente começa a trabalhar a mil, buscando uma ideia, um plano. Ela toca o cabelo, olha-se no espelho novamente e sorri maliciosamente. Sim, é isso. Se eu não puder tê-lo, destruirei sua reputação. Farei com que todos pensem que ele foi o responsável. Seus olhos brilham com astúcia enquanto ela formula cada detalhe em sua mente. Ela passa boa parte da noite planejando o que dirá, como dirá e para quem. Ao amanhecer, ela já tem tudo calculado. No dia seguinte, ele chega à igreja com um ar de aparente humildade. Procura o irmão Marcos, um dos diáconos mais antigos, conhecido por sua integridade e seu amor pelo trabalho. Ela o encontra no pátio, preparando alguns materiais para a reunião. Irmão Marcos, diz Dalila em voz suave, preciso falar com você. É algo muito importante, muito delicado. Marcos olha para ela surpreso. É tão sério assim? Sim, irmão. É sobre o pastor Alberto. Mas eu gostaria que todos os diáconos estivessem presentes, porque não quero nenhum mal-entendido. Intrigado e um tanto preocupado, Marcos concorda. Horas depois, ele reúne os outros diáconos na pequena sala de reuniões da igreja. O ambiente está calmo, até que Dalila entra lentamente, de cabeça baixa, fingindo tristeza. Ela carrega um lenço na mão e senta-se em frente a eles. Irmãos, ela começa com a voz trêmula. Vim hoje porque minha consciência não me deixa em paz. Tenho vivido com um fardo muito pesado e não posso mais ficar em silêncio. Os homens se entreolharam, perplexos. Marcos inclinou-se para a frente. O que houve, irmã Dalila? Pode falar à vontade. Dalila finge enxugar uma lágrima. É sobre o pastor Alberto, diz ela com um suspiro profundo. Ele e eu cometemos adultério. O silêncio na sala é imediato. Os rostos se contorcem em espanto e confusão. Marcos abre os olhos incrédulo. O que você está dizendo, irmã? Pastor Alberto, tem certeza do que está dizendo? Dalila baixa o olhar, finge soluçar e acena lentamente com a cabeça. Sim, irmão. Eu sei que soa terrível, mas é a verdade. Quando o pastor chegou a esta igreja, desde o primeiro momento em que me viu, notei como ele me olhou. Achei que fosse só imaginação minha. Mas com o tempo ele começou a se aproximar, a conversar mais comigo. Ele me disse que queria me ensinar sobre a Bíblia, que queria me ajudar a crescer na fé e que um dia viria à minha casa para me ensinar. Os diáconos a ouvem, sem saber o que pensar. Ela continua com a voz trêmula, mas cada palavra perfeitamente calculada. Aceitei porque tinha esse desejo de aprender e ele veio à minha casa dizendo que queria me instruir na palavra. No início tudo parecia normal, mas depois ele começou a se comportar de forma estranha. Ele me disse que eu era uma mulher muito bonita, que desde o momento em que me viu, sentiu algo especial por mim. Eu o lembrei de que ele era casado, que não deveria falar comigo daquele jeito. Mas ele me disse que não amava mais a esposa, que vivia um pesadelo com ela, que sofria porque ela era muito ciumenta e não o entendia. Aquilo me comoveu. E, na minha confusão em minha própria casa, o pastor aproveitou a oportunidade. Aproximou-se, pegou na minha mão, me beijou e cometemos adultério. Lágrimas falsas escorrem por suas bochechas enquanto os diáconos a observam em silêncio, atônitos. Marcos finalmente quebra o silêncio.
Isto é muito sério, irmã. Tem absoluta certeza do que está dizendo? O pastor Alberto é um homem íntegro, um servo fiel. Nós o conhecemos há muito tempo. Dalila olha-o diretamente nos olhos, fingindo dor. Eu sei, irmão Marcos. Eu também pensava que ele fosse um homem de Deus. Mas todos podem cair. O inimigo é astuto. Eu não o procurei. Ele me procurou. Outro diácono, o irmão Luiz, intervém com tom preocupado. Irmã, a senhora tem alguma prova do que está dizendo? Isso não pode ser apenas palavras. É uma acusação muito séria. Dalila desvia o olhar e coloca a mão no peito. Não tenho provas. Apenas a minha palavra. Mas a minha consciência não me deixa em paz. Só quero purificar a minha alma. Marcos suspira, passa a mão pelo rosto e olha para os outros. Irmãos, precisamos lidar com isso com muita cautela. Não podemos julgar ninguém sem ouvir os dois lados. Mas, se o que ela diz for verdade, precisamos agir. Dalila acena com a cabeça, fingindo humildade. Não quero destruir ninguém, diz ela em voz suave. Só quero que a verdade venha à tona. E estou disposta a fazer o que for preciso para que isso aconteça. Se quiserem, podem vir à igreja amanhã às 15h. O pastor sempre vai lá orar nesse horário. Ele já me convidou várias vezes, e eu aceitarei amanhã. Aí vocês verão com seus próprios olhos como ele me conquista. Os diáconos entreolharam-se, surpresos e confusos. O irmão Marcos franziu a testa. Irmã Dalila, tem certeza do que está dizendo? Isso pode destruir um ministério. Tenho certeza disso. Responde ela com aparente firmeza. Vocês verão por si mesmos amanhã. Não quero continuar vivendo com essa culpa. Um silêncio profundo toma conta da sala. Finalmente, o irmão Luiz acena com a cabeça, hesitante. Se é isso que você quer fazer, nós iremos. Mas espero, pelo seu bem, que não seja um mal-entendido. Não é, diz Dalila fingindo dor. Amanhã tudo virá à tona. Com isso, ela se levanta lentamente e sai do quarto. Ao fechar a porta atrás de si, um sorriso se espalhou pelo seu rosto. Meu plano está indo bem, murmurou baixinho enquanto caminhava em direção à sua casa. Só falta mais um passo. Amanhã, quando o pastor Alberto vier orar como de costume, estarei lá antes dele. Em casa, Dalila se olha no espelho com satisfação. Vou chegar um pouco mais cedo. Assim ninguém vai me ver entrar, diz para si mesma. Quando ele chegar, tudo estará pronto. E assim o dia passa. A noite cai e Dalila não consegue conter o sorriso ao repassar seu plano. Na manhã seguinte, o sol brilha intensamente sobre a cidade. O relógio bate 2:30. Dalila levanta-se, prepara-se com cuidado, escolhe um vestido elegante e aplica a maquiagem delicadamente. Seu perfume perfuma o ambiente. Hoje vou acabar com a sua imagem de santidade, diz ele baixinho antes de sair para a igreja. Ele chega antes das 3 e entra furtivamente. Sobe ao 2º andar, onde se esconde atrás de uma coluna, observando o templo vazio. Enquanto isso, em outra parte da cidade, o pastor Alberto se prepara para sair. Querida, diz ele enquanto veste o paletó, vou à igreja orar um pouco. Rocio sorri para ele da cozinha. Cuide-se, meu amor, que o Senhor esteja com você e o proteja, responde ela docemente. Ele se aproxima, a abraça e a beija. Amém, eu te amo, diz ele antes de ir embora. A caminhada até a igreja é tranquila. Ao chegar, ele abre a porta e o silêncio da igreja o envolve. Ele caminha lentamente em direção ao altar, colocando sua Bíblia no púlpito. Suspira e se ajoelha, pronto para orar. Mas quando está prestes a fechar os olhos, ouve passos atrás de si.
Virando-se, ele vê Dalila descendo lentamente as escadas do segundo andar. Irmã Dalila, diz ele surpreso. O que você está fazendo aqui? Deus o abençoe, pastor. Ela responde em voz baixa, fingindo humildade enquanto caminha em sua direção. Irmã, por favor, dê um passo para trás, diz Alberto, erguendo a mão. Não é apropriado que a senhora esteja aqui sozinha comigo. Dalila baixa a cabeça, fingindo remorso. Pastor, eu só quero pedir o seu perdão. Eu me sinto péssima pelo que fiz, por tudo o que lhe disse naquele dia. Eu fui tola. Alberto a observa com cautela. Se ela realmente se arrepender, o Senhor já a perdoou. Eu também a perdoo. Tenho orado por você, para que o Senhor mude sua maneira de pensar e lhe dê paz. Dalila levanta o olhar e sorri com uma ternura fingida. Sinceramente, pastor, que homem incrível o Senhor é. Gostaria que todos fossem como o Senhor. E sem lhe dar tempo para reagir, ela se aproxima e o abraça. Alberto ficou imóvel, surpreso, tentando se afastar. Irmã, por favor, me deixe ir, disse ele nervoso. Nesse exato momento, a porta do templo se abre de repente. Os diáconos entram juntos, liderados pelo irmão Marcos. Ao vê-los, Dalila se afasta do pastor, fingindo alarme, e os homens param atônitos. Pastor Alberto, solte a irmã Dalila, grita um deles indignado. O pastor se vira, perplexo. O quê? Não, irmãos, não é o que parece. Marcos olha para ele com tristeza. Era assim que queríamos encontrá-lo. Dalila já nos contou tudo. Que você a seduziu, que cometeu adultério com ela. No início, não acreditamos, mas agora vimos com nossos próprios olhos. O rosto de Alberto se contorceu em espanto e dor. Isso não é verdade, é mentira. Juro por Deus que nada aconteceu. Eu temo a Deus e amo muito minha esposa. Foi ela quem me abraçou. Dalila finge indignação e eleva a voz. Como ousa dizer isso, pastor? Esqueceu o que costumava me dizer? Que eu era bonita, que sua esposa não o entendia. Foi você quem me procurou, quem veio à minha casa, quem me seduziu. O pastor olha para ela, com os olhos cheios de incredulidade. Irmã, você sabe que isso não é verdade. Mas os diáconos não acreditam nela. Marcos baixa o olhar e diz com voz grave: Pastor, depois do que acabamos de ver, não há mais nada a discutir. O Senhor não é mais o pastor desta igreja. Vamos nos reunir com o conselho administrativo para informá-lo oficialmente. Alberto sente como se sua alma estivesse afundando. Seus olhos se enchem de lágrimas. Irmãos, Deus sabe que não é verdade. Ele conhece meu coração. Marcos suspira. Sinto muito, mas você não é mais pastor. Eu pensei que você fosse diferente, um homem de Deus. Mas me enganei. Peço que desocupe a casa pastoral o mais rápido possível. O pastor não responde. Apenas acena com a cabeça, o rosto molhado de lágrimas, e se afasta em silêncio. Naquela noite, ele chega em casa com os olhos vermelhos. Rocio abre a porta e, ao vê-lo, corre até ele. Querido, o que aconteceu? Alberto ficou sem palavras, até que finalmente murmurou entre soluços. Fui caluniado, meu amor. Dalila enganou os diáconos, dizendo que eu a seduzi e cometi adultério com ela. Eu estava prestes a orar na igreja. Ela desceu do segundo andar, aproximou-se de mim e disse que queria pedir desculpas por tudo o que tinha feito. Eu disse a ela que já a havia perdoado e naquele instante ela correu para me abraçar. Bem nessa hora, os diáconos entraram. Alberto cobre o rosto, os olhos contorcidos de tristeza. A expressão dela mudou e ela começou a dizer que eu a havia seduzido, que eu havia cometido adultério com ela. Isso é mentira, meu amor. Deus é minha testemunha de que é mentira.
Mas os diáconos não acreditaram em mim. Disseram que eu não podia mais continuar como pastor, que eu havia caído em pecado. Sua voz embarga. Rocio o abraça com força. Deus é testemunha da sua inocência, meu amor. Não chore. Eu confio em você. O Senhor está conosco. Alberto respira fundo. Temos que ir embora. Pediram-nos para deixar a casa pastoral. Ela concorda com serenidade. Se essa é a vontade de Deus, iremos embora. Ele abrirá outro caminho. Com tristeza, começam a arrumar suas coisas. Nesse instante, seus filhos Davi e Esther chegam da escola. Crianças, diz Alberto com a voz trêmula, arrumem suas coisas. Precisamos ir. Vamos voltar para Monterrey. Não façam perguntas, apenas obedeçam. Eles, confusos, mas obedientes, começam a guardar seus pertences. Pouco depois, o irmão Marcos chega à casa pastoral. Rocio tenta falar com ele. Irmão Marcos, por favor, o que foi dito sobre meu marido não é verdade. Vocês interpretaram mal. Marcos suspirou, evitando o olhar dela. Pastor, sinto muito, mas vimos com nossos próprios olhos. A decisão já foi tomada. Eu só vim me despedir. Rocio aperta os lábios, contendo as lágrimas. Que Deus tenha misericórdia de você, sussurra ela. E assim, com o coração partido, o pastor Alberto deixa a casa pastoral e parte de Guadalajara rumo a Monterrey, junto com sua esposa e seus filhos. A estrada é longa e silenciosa, e apenas o som do vento acompanha sua tristeza. Contudo, em meio à dor, uma convicção arde em seu coração. Embora os homens o tenham condenado injustamente, Deus conhece a verdade, e mais cedo ou mais tarde, a verdade virá à tona. Ao chegarem em Monterrey, a realidade os atinge em cheio. Eles não têm casa e não têm dinheiro suficiente para alugar um imóvel inteiro. Então o pastor procura um pequeno quarto em uma área pobre da cidade. É modesto, com paredes rachadas e uma única janela, mas é tudo o que eles podem pagar. Rocio olha em volta, respira fundo e sorri para ele. Não importa, meu amor, diz ela calmamente. Mesmo que ele seja pequeno, enquanto estivermos juntos, o Senhor habitará aqui. Alberto acena com a cabeça, com os olhos marejados. Eu tentei, Rocio, tentei explicar, mas ninguém quis ouvir. A notícia chegou a Monterrey antes de nós. Agora todos pensam que sou um homem caído. Nenhuma igreja quer me aceitar como pastor. Ela se aproxima e pega na mão dele. Meu amor, não precisamos de um púlpito para servir ao Senhor. Ele te conhece, e se Ele permitiu que você passasse por isso, é porque Ele está preparando algo maior. Mas, ele responde com a voz embargada, como vou sustentá-los? Não temos nada, Deus proverá, diz Rocio com convicção. Ele sempre proveu e não vai parar agora. E assim, com fé, eles começam um novo capítulo. O pastor Alberto sai todos os dias em busca de trabalho. Bate de porta em porta, deixa currículos, pede emprego em fábricas e oficinas, mas a sombra da calúnia o persegue. Ninguém lhe dá uma chance. Então, um dia, voltando para casa, ela vê uma caixa vazia sobre a mesa e toma uma decisão. Vou vender doces, meu amor. Se não posso pregar nas igrejas, vou pregar nas ruas. Pelo menos assim posso trazer algo para você comer. Rocio sorri para ele com ternura. Essa também é uma forma de servir. Não importa o que você faça, contanto que o faça com o coração puro. Os dias passam e o pastor, com uma cesta a tiracolo, percorre as avenidas oferecendo doces. Seu rosto é bondoso, sua voz sempre agradecida. Alguns o olham com desdém, outros com pena. Mas todas as tardes, quando ele retorna com algumas moedas, sua esposa o espera com um sorriso e seus filhos correm para abraçá-lo. Apesar das dificuldades, a paz de Deus nunca os abandona. 5 anos se passam dessa maneira.
Entretanto, Dalila seguiu com sua vida. A culpa a seguiu como uma sombra, embora ela tenha tentado ignorá-la. Certa manhã, enquanto dirigia para o trabalho, um caminhão cruzou repentinamente a estrada. O impacto foi brutal. O carro ficou completamente destruído e Dalila, gravemente ferida, foi levada às pressas para o hospital. Horas depois, os médicos fazem tudo o que podem para salvá-la. No quarto, uma freira da igreja, ao vê-la consciente, mas fraca, pega em sua mão. "Dalila, quer que eu ligue para alguém?" pergunta ele gentilmente. Com a voz trêmula, Dalila responde: "Sim. Ligue para o pastor Juan da igreja em Esmirna. Preciso falar com ele, antes de partir." Minutos depois, o atual pastor da igreja chega apressadamente. Ele se senta ao lado da cama dela e Dalila, com os olhos brilhando, o encara. "Pastor, eu sei que não tenho muito tempo. Quero me reconciliar com Deus. Carreguei uma mentira por anos e não consigo mais sustentá-la." O pastor a escuta em silêncio. "Deus sempre escuta aqueles que se arrependem, minha filha", diz ele calmamente. "O que você deseja confessar?" Dalila respira com dificuldade e lágrimas escorrem pelo seu rosto. 5 anos atrás, quando o pastor Alberto era pastor desta igreja, eu o acusei falsamente de ter cometido adultério comigo. Ele era inocente. Tudo foi mentira. Eu inventei tudo porque ele me rejeitou. Eu queria me vingar dele, destruí-lo, e consegui. O pastor Juan baixa a cabeça, comovido com o que ouve. "Filha, o que você fez foi grave, mas a misericórdia de Deus é maior que o seu pecado. Mesmo agora, se você se arrepender sinceramente, Ele a perdoará." Dalila fecha os olhos e acena fracamente com a cabeça. "Sim, eu quero que o Senhor me perdoe." O pastor pega a mão dela e ora com ela. "Senhor Jesus, ouve o coração desta tua filha. Ela confessa o seu pecado e pede o teu perdão. Tem misericórdia da sua alma e acolhe-a na tua graça." Dalila mal consegue falar, mas sussurra: "Perdoa-me, Senhor, por todo o mal que causei. Ao pastor Alberto, à sua esposa, aos seus filhos." Suas lágrimas se misturam ao seu último suspiro. Com uma expressão de alívio no rosto, seus olhos se fecham lentamente. O monitor emite um bip constante e sua respiração cessa. O pastor Juan permaneceu em silêncio ao lado dele. "Deus teve misericórdia", disse ele suavemente. A verdade finalmente veio à tona. Horas depois, ainda comovido com o que havia testemunhado, o pastor Juan dirige-se à igreja Esmirna. Convocando os diáconos com voz solene, ele lhes diz: "Irmãos, tenho algo muito importante a compartilhar com vocês. A irmã Dalila faleceu esta tarde, mas antes de morrer, confessou seu pecado. Ela disse que o pastor Alberto era inocente, que tudo o que ela disse 5 anos atrás era mentira. Ela inventou tudo por vingança, porque ele a havia rejeitado." Os diáconos entreolharam-se surpresos e um deles começou a chorar. O irmão Marcos, com o rosto marcado pela tristeza, cobriu o rosto com as mãos e disse com a voz embargada: "Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos por termos julgado o teu servo sem o ouvir, por o termos condenado injustamente." Um silêncio profundo toma conta da igreja enquanto todos inclinam a cabeça. O pastor Juan ora com eles e, em seguida, decide compartilhar a notícia com todas as igrejas de Monterrey. "Irmãos", escreve ele em uma carta aos líderes, "a verdade veio à tona. O pastor Alberto nunca cometeu adultério. Tudo aquilo que destruiu seu ministério foi uma calúnia, mas Deus, em sua justiça, revelou o que estava oculto. Peço que honrem seu nome e orem por ele e sua família." Dias depois, a notícia se espalha pela cidade. Um pastor chamado Pedro, presidente regional das igrejas cristãs de Monterrey, decide procurar pessoalmente Alberto. Ele sabe que o homem, segundo lhe disseram, trabalha vendendo doces nas ruas do centro da cidade.
Numa tarde quente, Pedro o avista ao longe. Um homem humilde, com uma cesta no ombro, oferecendo doces com um sorriso sincero. Ele se aproxima lentamente, comovido, e o chama pelo nome. Pastor Alberto? Alberto levanta o olhar, surpreso. Sim, sou eu. Eu o conheço, irmão. Sou o pastor Pedro. Vim conversar com o senhor, se me permite. Podemos nos sentar um instante? Claro, responde Alberto, colocando a cesta de lado. Tem um parque bem aqui. Os dois se sentam à sombra de uma árvore. Pedro respira fundo, como se estivesse se preparando para algo importante. Irmão, tenho notícias que podem te perturbar. A irmã Dalila morreu em um acidente, mas antes de morrer, confessou que tudo o que disse sobre você era mentira. Ela disse que te acusou porque você a rejeitou, que inventou tudo. Alberto permaneceu em silêncio, com os olhos arregalados, incapaz de reagir. Baixou o olhar e murmurou: Dalila, ela morreu. Sim, disse Pedro. Mas antes de morrer, pediu perdão a Deus e confessou a verdade. O pastor Alberto fecha os olhos. Uma lágrima escorre pela sua face. Sua morte me dói, diz ele com a voz trêmula. Mesmo com todo o mal que ele causou, oro para que o Senhor tenha tido misericórdia de sua alma. Mas também, ela olha para o céu. Agradeço a Deus porque a verdade veio à tona. Ele fez justiça como só ele sabe fazer. Pedro acena com a cabeça, profundamente comovido. Irmão, em nome de todos os pastores e da igreja, pedimos seu perdão. Falhamos com você, não acreditamos em você, julgamos você sem ouvir sua versão da história. Alberto sorri levemente. O senhor não precisa me pedir perdão, pastor. Eu o perdoei há muito tempo. É por isso que o Senhor me deu paz e tranquilidade. Nunca guardei rancor. Apenas orei para que um dia a verdade viesse à tona. Pedro o olha com admiração. Sua humildade me comove. Deus realmente o preservou. E quero lhe dizer mais uma coisa. Estamos abrindo uma nova igreja na cidade. Ela ainda não tem um pastor designado. E o Senhor colocou em meu coração o desejo de lhe oferecer essa posição. Alberto olha para ele surpreso. Eu? Sim, responde Pedro. A igreja precisa de um homem experiente e firme, alguém que aprendeu a confiar em Deus mesmo em meio à dor. Alberto permanece em silêncio por alguns segundos e então responde calmamente. Sinto-me honrado pela sua confiança, pastor. Mas não posso decidir sozinho. Preciso conversar com minha esposa. Ela esteve comigo em tudo e não vou tomar nenhuma decisão sem consultá-la primeiro. Pedro sorri. Isso prova que ele é o homem certo. Não tenha pressa. Aguardarei sua resposta. Naquela noite, Alberto volta para o quarto onde mora com a família. Rocio está preparando o jantar e os filhos brincam num canto. Ele a abraça por trás e sussurra. Meu amor, recebi uma notícia hoje. Dalila faleceu. Mas antes de morrer, ela confessou a verdade. Rocio ficou parada com os olhos arregalados de espanto. O quê? Sim, meu amor. Ela confessou que tudo era mentira, que me acusou porque eu a rejeitei. Ela permanece em silêncio por alguns segundos. Depois suspira e diz suavemente. Pobre mulher. Que Deus tenha misericórdia de sua alma. Acho que sim, responde Alberto. E tem mais uma coisa. O pastor Pedro me ofereceu o cargo de pastor em uma nova igreja que estão abrindo na cidade. Ele disse que ninguém foi designado ainda. Rocio olha para ele com um sorriso sereno. Então, o que você pretende fazer? Eu disse a ele que queria falar com você primeiro. Não quero tomar nenhuma decisão sem você. Ela pega nas mãos dele. Então vamos orar, meu amor. Se for da vontade de Deus, Ele colocará esse sentimento em nossos corações. Naquela noite, eles oram juntos, de joelhos, naquele pequeno quarto que tem sido seu refúgio por anos. E enquanto oram,
Rocio sente uma profunda certeza em seu coração. Quando terminam, ela olha nos olhos dele e diz: aceite, meu amor. O Senhor me fez sentir que é a sua vontade. Alberto a abraça com força, lágrimas de gratidão escorrendo pelo rosto. Eu te amo, minha princesa. Agradeço a Deus por tê-la trazido à minha vida. E eu te amo, meu amor. Ela responde: o que Deus uniu, ninguém separe. No dia seguinte, Alberto contatou o pastor Pedro. Pastor, depois de orarmos, minha esposa e eu sentimos que é a vontade do Senhor. Aceito com alegria ser o pastor desta nova igreja. Glória a Deus, responde Pedro entusiasmado. O Senhor o ressuscitou, irmão. A sua fidelidade foi comprovada. A partir daquele dia, o pastor Alberto, juntamente com Rocio e seus filhos, assumiram a liderança da nova congregação. Deus os apoiou poderosamente. A igreja cresceu a cada semana. Almas foram restauradas e o ministério se expandiu. O que começou com dor terminou em vitória. Ao longo dos anos, aquela pequena igreja cresceu e se tornou uma das maiores e mais abençoadas de Monterrey. E toda vez que Alberto sobe ao púlpito, ele ergue os olhos para o céu e diz em silêncio: obrigado, Senhor, por sempre teres estado comigo e com a minha família. Obrigado porque és justo e a tua justiça sempre prevalece. A ti seja a glória para todo o sempre. Amém.